Kim, após cair de um telhado, tenta entender o que aconteceu, vê ele estava prestes a se formar, ele suportou todas essas dificuldades para nada? Mas ele tem certeza de uma coisa, este é o dia em que ele morreu. Mas não exatamente, pois ele sobreviveu em estado vegetativo. Lá dentro, uma das enfermeiras implora a avó dele para desligar os aparelhos, pois ela nunca viu um paciente acordar após 3 meses em tal estado. Ela fica furiosa, gritando que nunca desistirá do neto. Depois de cair do telhado, ele foi diagnosticado como um paciente em estado vegetativo. Ele consegue sentir o toque e até ouvir os choros da avó por ele. Ele pensa que ficará tudo bem, como nunca esteve doente antes, com certeza poderá se recuperar em breve. Mas, infelizmente, neste mundo sombrio, ele não tem permissão para fazer absolutamente nada. Sua avó segura sua mão, dizendo que não pode desistir dele, pois o criou após a perda dos pais de Kim. Ela implora por um sinal dele, qualquer coisa serviria. Kim tenta se mexer com todas as suas forças, mas sem sucesso. Mais tarde, seu irmão também o visita, dizendo que as pessoas que intimidavam Kim agora estão intimidando, e ele não aguenta mais isso. A avó também começou a trabalhar em um restaurante para ganhar dinheiro para a taxa do hospital, mas ela se machucou no processo. Seu irmão lamenta que isso tenha acontecido, implorando com todas as suas forças para Kim, gritando para que ele acorde. Kim, em sua solidão, pensa que tudo isso deve ser um sonho e que, se esperar um pouco mais, certamente acordará desse pesadelo. Sem sorte, 3 anos depois, ele ainda está lá, notando que seu irmão, Yoon-jin, não o visitou há muito tempo. Algumas enfermeiras conversam perto dele, dizendo que a avó desmaiou. Mas elas não parecem preocupadas, pois agora podem aumentar o volume da TV. Ele pensa em todas as pessoas que o prejudicaram, Park Min, Choyong-taek, Young Min, Kang-chan, Oh-dae, Kim Young e até aqueles professores que encobriam esses patifes. Se, por algum milagre, ele voltar para o momento em que tudo começou, ele destruirá cada um deles. Ele pensa em sua vingança, batendo neles continuamente em sua mente. Mas os anos passam, 4, 5, 6, 7, com a vingança ainda em sua mente. Mas após 10 anos, ele desiste. Kim finalmente derrama uma única lágrima, implorando para que alguém termine sua vida. De repente, um homem surge à sua frente, fazendo com que Kim abra os olhos. Ele acorda, pensando que é apenas outro dia igual, mas não é, pois ele está dentro de sua sala de aula. Kim pensa que provavelmente é apenas outro sonho, mas belisca sua bochecha e sente dor, fazendo-o pegar uma caneta para confirmar. Ele finca a caneta na perna e, com certeza, isso não é um sonho. Ele realmente voltou. Atrás dele, ele vê um dos valentões, Park, espancando alguém, com todos olhando impotentes. Kim nota que esta situação é o ponto de partida de todas as suas dores, é aquele momento. Ele se aproxima de mim, dizendo uma palavra, pare. Park ri de sua bravura, menosprezando Kim com sua língua afiada. Mas de repente, Kim acerta um soco diretamente em sua bochecha, fazendo o valentão parar de falar. Parece que Kim voltou para o primeiro ano do ensino médio, para o momento que ele tanto desejou. O dia em que tudo em sua vida mudou, Kim ainda se lembra vividamente. Park estava ouvindo a aula de forma desinteressada, um típico caso de um valentão que intimida seus amigos. Ele também gostava de um jogo chamado O Legend Online. Ele se aproxima de um colega de classe, um garoto um tanto desajeitado chamado Lee Young, e diz que ele deve levar seu personagem em seu lugar. Lee dá uma resposta desleixada, e Park considera isso como confirmação. Naquele dia, ele se tornou o substituto do jogo para Park, e suas notas caíram por causa disso. Park também pedia com frequência dinheiro pessoal dele, gastando tudo no jogo. Por causa disso, o estresse de Lee chegou ao limite, e ele explodiu contra Park, dizendo que deveria cuidar disso a partir de então. Foi a primeira vez que Kim testemunhou violência cometida diante de seus olhos. Ele não queria problemas, mas Lee costumava ajudá-lo nos estudos de vez em quando, ele não podia simplesmente assistir. Ele tenta ir até lá, mas um colega de classe o impede, dizendo que se ele se meter com Park, estará cavando sua própria cova. Kim conhecia as consequências, mas mesmo assim foi, pois não era tão ruim em esportes e não ficava para trás na hierarquia dos meninos. Como o professor chegou logo depois, a situação foi mais ou menos resolvida, mas desde aquele dia, Park e sua gangue têm intimidado Kim constantemente.
Todos os dias, ele era arrastado e espancado, sem um dia para se recuperar, ele era espancado impiedosamente. Era o inferno ou não havia outra maneira de descrever sua situação. A história volta para o dia atual, onde Park acabou de ser socado. Ele tenta reagir, mas Kim rapidamente agarra sua mão e a esmaga em uma mesa, fazendo-o sangrar abundantemente. Ele bate em Park, pensando em como ele gravou essa situação em sua mente enquanto estava em coma. Ele nota que Park tem um estilo de luta típico, dependendo apenas de sua força física. Ele não está acostumado a ser atingido, então certamente cairá após apenas um ataque. Parece que Kim calculou tudo, simulando infinitamente esse exato cenário em sua mente todos esses anos. Ele joga Park nos armários, batendo nele constantemente com a perna. Ele olha sinistramente para Park, pensando em todas as pessoas esperando por sua derrota. Uma cadeira é repentinamente jogada em sua direção, os autores sendo a gangue de Park. Eles gritam para que ele pare, mas Kim olha para eles com indiferença, dizendo que não quer parar. Um cara gigante se aproxima de Kim, que pensa que esse cara é chamado de o gangue de Park Min-choo apenas porque ele lidera quando intimida os garotos, mas o cara que está à sua frente é o mais forte. Kang-chan. Eles se encaram, mas de repente uma garota corre para dentro da sala de aula, dizendo que o professor está chegando. Eles vão embora, jurando vingança contra seu líder. Enquanto a aula está em andamento, Park pensa no que aconteceu, notando como ele foi duramente espancado. Ele jura matar Kim. Os outros caras de sua gangue vão se reunir aqui assim que a aula terminar. Park pensa que estava despreparado ou não há como um nerd como Kim tê-lo vencido de forma justa. Mesmo que ele fosse o presidente da turma e parasse o bullying de Park de vez em quando, ele nunca cruzou a linha, mas hoje ele fez isso, fazendo Park pensar em como lidar com Kim. Em outra sala, membros da gangue de Park discutem a briga, notando como Kim agiu descuidadamente. Parece que eles já tinham algo planejado para ele. Um deles pergunta se alguém espalhou rumores sobre as histórias, mas, seja qual for o motivo, Kim olhou para eles com desdém na frente de todos. Se eles deixarem assim, as pessoas não os levarão a sério mais. Então, mesmo que tenham recebido uma tarefa, usarão essa oportunidade para pisar nele. Kang estava fervendo de raiva ao pensar nisso. Dentro da sala de aula de Kim, o professor sai, fazendo Park se levantar de sua cadeira, pronto para atacar Kim. No entanto, ele não tem a chance, pois Kim age primeiro, acertando um chute voador diretamente em seu rosto. Ele agarra a cabeça de Park, dizendo que devem continuar de onde pararam. Parece que isso não vai terminar bem para Park. Com a aula terminada, a gangue se levanta de seus assentos e vai para a sala de aula de Kim, pronta para atacá-lo. Quando chegam lá, no entanto, muitas pessoas estão reunidas nas janelas, olhando para dentro. Young, o de cabelos escuros, sabe imediatamente o que está acontecendo e corre para dentro da sala de aula. É tarde demais, pois Kim espancou Park até deixá-lo fora de combate, seu sangue respingando em suas roupas. Kang corre para cima de Kim, que pensa que este é o único problema que ele tem. O que deve ser feito? A resposta é simples: no lutar sujo. Ele pega um dos cadeados próximos e o esmaga na cabeça de Kang, deixando o cara desacordado. Os outros dois olham chocados, mas Kim não acabou, pois pula no de cabelos longos, jogando-o no chão no processo. Kim o soca constantemente, sem se preocupar com o outro atrás dele. É melhor eliminar este cara, Sho, de uma vez por todas, se ele quiser vencer esta luta em que está em desvantagem numérica. Kim se aproxima dele, olhando-o com olhos mortais. Ele se preparou por muito tempo para essa batalha, mas parece que seu corpo não está em boa forma para prosseguir. Ainda assim, ele persevera, precisando derrotar mais uma pessoa. Ele vira sua atenção para Young, que agora está apavorado. Ele nota que Kim não era tão forte antes, o vendo como uma espécie de criatura demoníaca emanando uma aura aterrorizante. Kim se aproxima dele e prepara um soco, pretendendo derrubar esse cara. Um professor chega bem a tempo, salvando Young, que fica aliviado com isso, pensando que Kim está condenado. O professor o leva para a sala dos professores, repreendendo-o por sua atitude. Ele pensa que isso é um grande problema porque, como seu orientador, ele terá que assumir a responsabilidade. Se ele não quiser se envolver, terá que colocar toda a culpa em Kim. Ele continua insultado Kim, dizendo que em todos esses anos de ensino, nunca viu alguém como ele.
Kim interrompe, dizendo calmamente que ele não deveria reagir exageradamente, pois esta não é a primeira vez que ocorre violência na escola. Kim diz que pode usar sua habilidade para enterrar as coisas sem escalá-las. Ele quer que o professor enterre o caso para ele, para que ele não se meta em encrenca. O professor, já cansado desse comportamento desrespeitoso, dá um tapa em Kim, fazendo com que outros professores percebam. Kim pensa em tudo isso, é por isso que ele morreu, não por causa do assédio, mas por causa de adultos covardes que estavam ocupados demais com outras coisas. Ele se lembra claramente de como esse professor, Shu, vivia como professor, recebendo subornos constantemente, sendo um lixo que não pode ser chamado de humano. Kim o avisa, dizendo que ele deve parar. Se ele não parar, ele revelará aos outros sobre os subornos que ele tem recebido dos pais, especialmente dos pais de Jung. Mesmo assim, ele tem outras coisas a dizer, por exemplo, sobre o caso dele com a professora de inglês. Parece que Kim tem controle total dessa situação. No passado, ele tentou buscar ajuda de um professor, esse mesmo, na verdade. Mas parece que ele escapou da responsabilidade por completo, não punindo os valentões de forma alguma. Por delatar, eles bateram em Kim repetidamente, com o professor percebendo isso apenas uma vez. Kim pensou que isso resolveria todos os seus problemas, mas o professor simplesmente virou o rosto para a situação, ignorando-a completamente. Depois disso, ele tentou resolver esse problema sozinho, lutando contra eles para ter uma chance de paz. Mas ele foi fisicamente e numericamente derrotado, no entanto, ele acertou um golpe, e mesmo isso foi usado contra ele, já que Jang usou essa oportunidade para causar ainda mais problemas para Kim. Mesmo no comitê de violência escolar, ele sofreu a punição sozinho. Mas após o coma, ele percebeu que não pode se vingar apenas com sua força, até a intervenção de adultos deve ser resolvida para que ele possa se vingar da verdadeira forma. O professor está chocado com o quanto ele sabe, olhando ao redor para ver se alguém ouviu suas palavras. Kim proclama que, a partir de agora, quando ele falar com ele deve pensar cuidadosamente antes de falar. Kim lhe diz ainda mais informações, incluindo o fato de que foi apresentado aos pais de Jung por meio de um veterano da universidade, cuidando de Jung mesmo antes de ele entrar na escola. Como recompensa, ele recebe um pagamento todo mês. E o caso que ele teve com a professora de inglês, que é uma mulher casada com 3 filhos, mesmo sabendo do motel onde eles se encontram. Ele se senta, advertindo o professor sobre sua situação, e mesmo que ele tenha que sair da escola, Kim fará questão de esmagar sua vida. Ele se lembra que, quando estava em seu 3º ano, o caso do professor foi revelado, e sua esposa veio à escola para esbofeteá-lo vigorosamente. Também havia rumores de que a esposa era dona da maior parte das coisas que eles compartilhavam, e se isso for verdade, Kim pode se aproveitar do medo dele que isso seja descoberto. O professor inclina a cabeça, pedindo derrotado pelos comandos de Kim. Kim diz que é simples. Ele ainda deve estar vivendo como um lixo no futuro, mas, em vez de trabalhar para Jung e seus amigos, ele agora só encobrirá os incidentes de Kim. Se ele seguir essas instruções até o dia em que se formar, Kim nunca revelará seus segredos. O professor inclina a cabeça mais uma vez, dizendo que tentará o seu melhor. Com essa carta na manga, ele deve pensar em outra rapidamente, mas antes disso, ele tem algo a terminar, indo em direção à sala de aula de Jung pensando nisso. Dentro, Jung está furioso com os eventos do dia, mas se acalma, pensando que o professor não deixará esse assunto de lado, já que está na folha de pagamento de seus pais. Ele se pergunta se os outros perceberam que ele estava com medo de Kim, fazendo-o jogar a cadeira pela sala de aula, para o desgosto de seus colegas. Ele se senta, pensando que se tivesse a oportunidade de lutar contra Kim novamente, certamente venceria. Suas preces parecem ter sido atendidas quando Kim abre a porta da sala de aula, dizendo que tem um assunto pendente. Kim o soca instantaneamente, jogando-o pela sala. Ele se aproxima de Jung, que agora está imobilizado pelo medo, a única coisa que ele pode fazer é assistir. Kim o espanca constantemente, fazendo Jung pensar que ele é um lunático. Um raio de esperança aparece quando o professor avista essa luta ocorrendo, mas, como no passado, só que agora com os papéis invertidos, ele se afasta. Kim venceu essa batalha. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui.